amigos do Esporte em Debate, que bom tê-lo aqui na TV Assembleia, canal 51.2 e também na TVN, canal 17. A partir de agora, o esporte em dimensão maior na sua televisão. E olha só, gente, o Esporte em Debate de hoje está simplesmente espetacular. E você vai ver. Em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, conversamos com a maranhense campeã mundial de handball, Ana Paula Rodrigues. A traumática eliminação do Boto na Copa do Brasil 2019. Pela Copa do Nordeste, Sampaio perde para o Náutico e o Papão empata com o Salgueiro fora de casa. Tudo sobre a rodada que vai definir os classificados para a segunda fase do estadual e o rebaixamento para a segundinha. Você vai ver ainda uma entrevista exclusiva com o presidente do Maranhão Atlético Clube, Robson Paes. Ele fala sobre o clássico decisivo contra o Boto e a expectativa do Macão para o início da Série D. E mais, as medidas que estão sendo tomadas pelo governo do estado após o desabamento de parte do teto do ginásio Castelinho. Tudo isso e muito mais no Esporte e Debate de hoje, que está imperdível e já está no ar. E para começarmos o Esporte e Debate, olha, não poderíamos colocar no ar uma reportagem de tamanha importância como esta. Você sabe que no dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Penso eu que todo dia é Dia da Mulher. E hoje é o Dia Estadual da Mulher, instituído em 1975, no finalzinho da década de 70, em homenagem à maranhense, nascida em São Luís, mas radicada durante muito tempo em Guimarães, município do estado do Maranhão, Maria Firmina, a primeira romancista afro do Brasil, referência a nível nacional e internacional da cultura brasileira. E a repórter Eli Coelho foi conversar sobre a carreira, os desafios, as conquistas de uma das maiores atletas do handebol brasileiro e, por que não dizer, mundial, a maranhense Ana Paula Rodrigues. Está muito interessante, você vai ver agora a matéria especial, a reportagem produzida em homenagem às mulheres, com essa guerreira e com um talento fantástico chamado Ana Paula Rodrigues. Uma parede cheia de troféus, medalhas, registros de momentos importantes e vitoriosos. As camisas penduradas dão uma ideia de quantos clubes foram defendidos dentro e fora do país. Pela aquela diversão de estar todo mundo junto e todo mundo e tal, aí comecei a jogar na escola. Depois da escola a gente jogou o Gêmeos, foi jogar uns Jogos da Esperança, Jogos Escolares Brasileiros. E de lá meu técnico foi para São Paulo, aí falou com a técnica sobre mim e tal, ela resolveu me dar uma oportunidade, ele ligou, perguntou se eu queria ir, eu falei que sim, meus pais me deram total liberdade de decidir se eu queria ir ou não. E pronto, arrumei a mala e fui embora para São Paulo. O primeiro passo, então, saiu de São Luís, foi para São Paulo, que já é uma cidade grande quando a gente compara com São Luís do Maranhão. Como foi teu período lá em São Paulo? Assim, no começo, quando eu cheguei lá, foi bem difícil, porque, na verdade, meus pais sempre moravam do lado da casa da minha avó e eu praticamente vivia com a minha avó. A gente era vizinho, no caso, e era só minhas roupas que ficavam na casa da minha mãe, mas eu dormia com a minha avó, eu tomava café com a minha avó, eu almoçava com ela. Então eu senti muita falta, assim, dessa rotina, eu ficava preocupada com ela também, tipo, dela estar sofrendo muito por eu estar longe e tal. Então o começo, assim, foi bem difícil, chorava bastante. Eu lembro que meu vizinho, seu Riba, que mora aqui do lado, ele falou pra mim, vai, mas quando der vontade de chorar, vai pra baixo do chuveiro. E toda vez que eu entrava debaixo do chuveiro, eu começava a chorar, que eu lembrava dele falando. Então essa adaptação foi bem complicada, assim, e eu tive que aprender tudo sozinha. Eu estava acostumada a estar aqui com mamãe e vovó, que faziam tudo. Eu não sabia varrer uma casa, não sabia lavar uma roupa, eu não sabia fazer nada. Então eu tive que aprender tudo sozinha nessa época. Para esse passo importante ser dado, que foi mudar de cidade em busca de um sonho, foi preciso o apoio decisivo de Dona Gal, mãe dedicada e amorosa, que não pensou duas vezes antes de deixar a filha seguir adiante. Para mim ter elas aqui, eu tinha que ter uma condição melhor. E eu senti na minha filha que ela queria buscar isso bem longe de mim. Eu só tenho que dar força, coragem, porque disposição ela tem muita, né? E a Paula é assim, é uma filha de coração muito grande, é muito família,
ela se preocupa com todo mundo, ela quer dar sempre o melhor dela para todos nós. Minha filha não é minha filha, é minha. E é família, a família que Deus escolheu para mim, e essa eu só tenho a agradecer. Há cerca de 8 anos, Ana Paula conta com o companheirismo do marido John, que dá todo o apoio que a atleta necessita. Depois que eu fui morar com ela lá fora, eu sou o dono de casa. Então eu que cuido da casa, eu que faço a comida, então eu deixo ela só para jogar handball. Então o resto eu cuido tudo para ela. E tá tranquilo pra ti? Tranquilo, de boa. Porque agora eu valorizo mais os donos da casa, né? Como minha mãe e minha sogra, porque é um trabalho diário interminente. Mas vale a pena? Vale muito a pena, porque no final satisfaz, né? Ela nos dá alegria, a gente acaba recebendo essa alegria de volta. Depois de tantas vitórias e conquistas, Ana Paula teve um momento preocupante. Uma lesão no tendão de Aquiles em plena semifinal de uma competição importante em maio do ano passado. Foi desesperador, assim, o momento que eu lesionei, eu só pensava quanto tempo que eu ia demorar para voltar. As pessoas perguntavam se eu estava com dor, queria me aplicar a injeção, eu só perguntava, gente, eu só quero saber, só me fala, por favor, quanto tempo que eu voltei para recuperar, quanto tempo que é a recuperação dessa lesão. Foi um momento bem complicado assim de aceitar tudo. Eu chorava muito, às vezes acordava de madrugada, chorava, às vezes acordava para ir no banheiro, chorava. Até aceitar assim foi bem difícil. Acho que melhorei um pouco depois que eu vim para o Brasil, né? Que eu fiquei ainda lá, acho que 2 ou 3 semanas, processo de cirurgia, recuperação, porque eu operei na Hungria. E daí eu fiquei 1 semana, eu acho, na Hungria, vivendo em hotel, tudo, depois que eu saí do hospital, aí depois liberou, fui para a Rússia, aí fiquei mais uns dias na Rússia, resolvendo tudo que tinha que resolver para depois vir para o Brasil. Acho que o momento que eu cheguei aqui no Brasil, assim, de receber o carinho da minha família, dos meus pais, dos amigos aqui da rua, que vieram todo mundo para cá, tipo, me receber, me acolher, sabe? Foi um momento que eu me senti um pouco mais forte, assim, um pouco mais segura, que passou um pouco o desespero. Em meados de outubro de 2018, Ana Paula voltou a São Luís, onde continuou o tratamento ao lado de toda a família, que inclui o pequeno Cauã Bruno, de 5 anos, e que é considerado um filho do coração. Para a atleta, a volta às origens é como recarregar as baterias. Para mim, aqui é a minha raiz. Eu adoro estar aqui. Como eu falo, sempre sou muito bem recebida por todos, pelos meus vizinhos, pela minha família, pelo povo da Liberdade. Eu ando aqui, eu vejo que as pessoas têm carinho por mim. Às vezes as pessoas perguntam para mim, nossa, você vem de férias, não viaja, não sei o que. Eu falei, gente, mas é que eu me sinto tão bem onde eu tô, eu me sinto tão bem no meu bairro, eu me sinto tão bem na casa da minha mãe, na casa dos meus pais. Então, eu não tenho essa necessidade assim, eu tenho que ir para o Brasil e viajar para algum lugar. A liberdade faz parte do meu coração. Eu falo que se eu puder, quando eu voltar para o Brasil, eu quero morar aqui, eu quero procurar uma casa aqui para eu viver, porque eu gosto muito daquele bairro. Apesar da distância, sacrifícios e lutas, ela garante que vale a pena ir em busca dos sonhos. A palavra-chave para todo mundo que tem esse sonho é determinação, coragem, porque tem que ter muita coragem para enfrentar o mundo lá fora. Às vezes as pessoas pensam que querem sair daqui para São Paulo. Muitos saem daqui, vão para São Paulo e chegam lá, não conseguem se manter, não conseguem ficar por causa da saudade, por causa de alguma coisa que sentiu falta daqui. Então, acho que tem que ter muita determinação e muita coragem para levar essa vida, que não é fácil, né? Só mil maravilhas, mas vale a pena. Ainda este mês, ela embarca para São Paulo para mais uma bateria de exames. E de lá, segue viagem para a Rússia, onde volta à rotina profissional. Porque o que mais Ana Paula deseja é se despedir dos dias de descanso e voltar a conquistar vitórias.
Que papo legal, né? Com a Ana Paula Rodrigues, grande nome do handebol brasileiro e mundial. Vou receber aqui meu amigo Gregório Dantas para a gente falar sobre o esporte maranhense. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Júlio. Prazer. Oh, que legal, né? Esse muito papo massa, da Eli Coelho, nossa repórter, totalmente à vontade com a Ana Paula Sim. Rodrigues, conhecendo um pouco das dificuldades que ela teve, das superações. Exato. E das principais conquistas que ela trouxe não só para o Maranhão, mas para todo o handebol brasileiro. Para o né? Brasil, né? A gente sempre tem que destacar que a Ana Paula Rodrigues é uma jogadora de nível internacional, defendeu a seleção brasileira diversas oportunidades e é a maranhense campeã mundial de handebol em 2013, né, junto com a seleção brasileira. Então é uma figura que eu costumo dizer, Julinha, que a gente comenta nos bastidores, que se fosse de outro estado, meu amigo, o que essa mulher teria de representatividade dentro, mas aqui no Maranhão a gente tem esse probleminha, né? A pessoa que se destaca muito no esporte ou em outra não é tão valorizado quanto deveria ser. A gente observa que ainda falta muito o sentimento de pertencimento do maranhense. Exatamente. Não é só no esporte, não. Na cultura. Não, eu já narrei aqui um episódio que aconteceu comigo lá em São Paulo, aeroporto de Guarulhos. Eu estava fazendo check-in e, de repente, eu olhei para o lado esquerdo e vi uma pessoa aglomerando, com muita gente em volta. Quer dizer, não dava basicamente para saber quem era essa pessoa de longa distância. Tamanha aglomeração que existiam de pessoas. E aí eu cheguei para um que estava no final da fila e perguntei, quem é que está aí? Quem é a estrela? Quem? Aí ele disse, é a maior do Brasil. Eu disse, quem? Alcione Nazaré Marrom. E ela distribuindo autógrafos. Passou um tempo, aí eu fui lá e peguei o meu também. Passou um tempo, eu estava com a minha esposa e com filhos andando em um shopping aqui da cidade e, de repente, olho para o lado direito e encontro a Marrom vindo algumas vitrines lá, Alcione, e ninguém por perto. Ninguém, né, Júlio? E as pessoas passavam, eu digo, bem, não olharam. Mas 2 ou 3 pessoas que passaram por mim disseram, olha a Alcione aí. Mas ninguém chegou para dar aquele carinho, para bater um papo, para dizer, olha... Pedir uma foto. Para pedir uma foto, um autógrafo, tá entendendo? Então, isso a gente percebe que nós precisamos valorizar mais o talento que é maranhense. Nós precisamos. Colocar no seu devido local, no pedestal, lá em cima, local de destaque, aqueles que com galhardia, com luta, com coragem, vencem os desafios que a vida oferece, como a Ana Paula Rodrigues, essa jovem, né, da Liberdade, de um bairro que a gente sabe que precisa de muitas políticas públicas, de um bairro que tem alguns focos, tem uma população maravilhosa, de gente muito trabalhadora, mas existem alguns focos que precisam ser trabalhados lá dentro, de violência, inclusive, e ela supera tudo isso para brilhar no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. E quando se brilha lá fora, da onde é a Ana Paula Rodrigues? Do Maranhão. Maranhão, de São Luís, do bairro da Liberdade. Do bairro da Liberdade, um bairro maravilhoso. Exatamente, foi o que ela destacou diversas vezes durante a entrevista com a Eli Coelho. Disse, não, eu sou moradora do bairro da Liberdade. Inclusive tem uma passagem interessante, Juliano, quando ela fala assim, eu queria, quando eu tiro férias, aí muita gente pensa, pô, por que você não viaja para outro lugar? Não, ela disse que viaja para São Luís, fica na casa do pai e da mãe, na rua onde nasceu, porque ela gosta de estar no bairro da Liberdade com os vizinhos, se sente bem, né, Greg? Com os colegas, com os vizinhos da rua. Então, é uma verdadeira apaixonada pelo Maranhão e pelo bairro. Lembrando, Juliano, que a gente tem que destacar a carreira da Ana Paula Rodrigues, que começou em 2005, né? Jogando aqui no Maranhão, aí foi direto para o estado de São Paulo. Ela fala sobre essa passagem, essas dificuldades que foi sair de São Luís e morar no estado de São Paulo, inclusive... Longe da família, né? Inclusive, lembrando que ela destacou até a parte engraçada, dizendo que ela nunca tinha, por exemplo, lavado uma roupa, varrido uma casa. Teve que aprender, Teve que aprender tudo. Disse que a mãe e a avó faziam tudo para ela teve que se virar, né? E aí conseguiu evoluir na carreira. Ana Paula, a gente tem que destacar, Julinha, foi direto para a Espanha em 2007, né? Na Espanha ela jogou no Puerto Dulce, jogou no Elche Mustang e no Elda Prestígio. Depois ela foi para o Ipo, aí depois foi para Bucareste, onde ela jogou no CSM, e agora está na Rússia desde 2016, né? Defende o Rostov-Don da Rússia. Portanto, uma jogadora de renome internacional. De alto nível. Campeã mundial com a seleção brasileira. Eu até separei aqui alguns destaques, né, Julinha, aqui da carreira da Ana Paula. Campeã mundial em 2013, como eu já falei. Ela foi campeã dos Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011, Toronto 2015, prata em Santiago 2009, ouro pelo São Bernardo de Campo em 2011, ouro em Santo Domingo 2013,
ouro em Buenos Aires 2007 e campeã sul-americana de Santiago 2014. Portanto, recheadíssimo de conquista. Currículo fraco esse, né? Fraquíssimo o currículo dela, né? Lembrando que ela defendeu a seleção. Uma grande atleta. Defendeu a seleção brasileira nos campeonatos mundiais de 2009, 11, 13, 15 e 17. Não dá para falar mais o que, né? Dizer mais espetacular a carreira dela. Parabenizar a Ana Paula Rodrigues, um grande exemplo. É mãe, né? Mãe. Atleta de alto nível, está se recuperando, inclusive, de uma lesão, fazendo fisioterapia. Deu uma parada na fisioterapia para atender a Eli Coelho, a reportagem aqui do Esporte Debate. Sempre muito simpática, ela, o marido, a família. Sim. Que coisa legal a gente bateu o papo com a Ana Paula. Lembrou que a contusão sofreu em maio de 2018, chorou muito, disse que chorou muito, que só se preocupava. E quando os médicos falaram, fez a cirurgia, né? Quando que ela voltaria? Até agora ainda não conseguiu retornar mesmo para o time Rostov. Mais 30 dias, 40 dias ela está viajando de volta. Tá viajando. E vai dar tudo certo, viu, Ana Paula? Vai dar tudo certo para você. Vai para São Paulo e de lá segue para a Rússia e continua essa carreira maravilhosa. Com certeza, se Deus quiser. Foi uma bela homenagem à mulher maranhense, trazendo esse exemplo da Ana Paula Rodrigues. Sim, verdade. Olha, na semana passada, o esporte sofreu, né, um sinistro. O ginásio Castelinho teve, depois das fortes chuvas que caíram na capital maranhense, parte do teto desabado. O governo do estado do Maranhão, através do governador Flávio Dino, do secretário de Esportes Rogério Cafeteira, já tomaram as providências e o governo autorizou a reconstrução de imediato, né, do ginásio Castelinho, que é o maior ginásio, não só de capacidade de público, mas também de estrutura para abrigar grandes competições do futsal, do vôlei, do basquete e também do handebol. Além de eventos religiosos também, que são realizados no ginásio Castelinho. A reportagem do Esporte Debate foi lá, conferiu de perto e traz o andamento, né, das providências que estão sendo tomadas pela Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro, o Governo do Estado do Maranhão, para que, em um curto espaço de tempo, o ginásio volte a ser palco da alegria e da satisfação do torcedor e do esportista maranhense. Antes de iniciar os trabalhos de recuperação, o secretário de Esportes, Rogério Cafeteira, disse que é preciso aguardar o laudo da perícia. Nós estamos apenas ponderando a questão da perícia, né? Talvez a retirada prematura da estrutura que restou, que desabou, possa prejudicar na perícia. O secretário informou ainda que as atividades que estavam marcadas para acontecer no ginásio serão deslocadas para outros centros esportivos. Durante esse período que ela ficará inutilizada, nós vamos deslocar para o Costa Rodrigues e vermos as nossas outras praças que podem acomodar essas modalidades. Num primeiro momento, o basquete, por exemplo, vai utilizar o Costa Rodrigues. Toda a área do centro esportivo foi isolada pela equipe do Corpo de Bombeiros. Logo após a conclusão do laudo pericial, as obras de reconstrução devem ser iniciadas. Nós temos todas as equipes aqui já de prontidão, a perícia já começou os trabalhos preliminares, agora vai avançar para a conclusão. Estamos muito empenhados, o governador Flávio Dino acompanhando pessoalmente, várias secretarias aqui, órgãos de governo acompanhando também, para que o mais rapidamente possível esse equipamento seja colocado à disposição da população. Eu me recordo que nessa chuva, sim, tá entendendo? Foi uma chuva com vento muito forte, viu, Greg? E que acabou fazendo com que parte desse teto do ginásio Castelinho caísse. Foi um sinistro. Foi. Ainda bem, porque no dia anterior a esse sinistro, o Sampaio Basquete treinou. Nesse dia que aconteceu, estava de folga. E no final de semana haveria, né, a abertura da campanha da Fraternidade, que aconteceu, né, no Multicenter Sebrae, no Coafuma. Foi. Ainda bem, Deus coloca a mão, não houve nada, né? Jurinha, foi uma coisa assim impressionante, até porque nesse dia, que foi na quarta-feira de cinza, eu estava de plantão aqui na TV Assembleia, né, cumprindo meu plantão de carnaval, e a gente teve que deslocar a equipe para acompanhar e tal, de perto. O Joelson Braga fez o primeiro contato lá, depois o segundo foi no dia seguinte conversar com o secretário Rogério Cafeteira e também com o secretário Cleiton Noleto, também estava presente, né, já garantindo todos esses reparos necessários, reconstrução. É praticamente uma reconstrução. Tem uma coisa que o Rogério Cafeteira falou, que é para deixar bem claro, que nesse momento não tem como de imediato começar definitivamente as obras, porque tem que ser feita uma perícia, né, para explicar por que o ginásio caiu e tal, então e qual é a condição de toda a estrutura, né? Isso. Porque não é apenas a parte que caiu, ela pode ter afetado também a parte que ficou de outra pé. Estrutura, né? Isso, claro, porque caiu muito pesado, né, aquele teto ali, uma parte
quase metade do teto caiu totalmente sobre a estrutura do ginásio. Então tem esse problema, né, que é um problema logístico, é normal. Depois da realização da perícia, quando tiver detectado o que provocou, né, esse desabamento, aí sim vão começar as reformas, entre essa reconstrução, né? Algumas coisas que aconteceram e foram desdobramentos dessa situação da queda, elas são importantes, como, por exemplo, foi determinado também uma vistoria em todas as praças esportivas de imediato. Tem que ser feito. E, paralelo à reconstrução do ginásio Castelinho, que tem que acontecer e com estrutura, é claro que um teto para cair da forma que caiu, mesmo com a chuva que caiu, a gente precisa ter um levantamento para saber realmente o que aconteceu. Por isso que tem que ser feita a perícia. Se foi em relação à manutenção, se alguma empresa trabalhou de forma equivocada, se foi gasto dinheiro ali no passado e essa empresa não prestou o serviço da forma que deveria. Ou se foi uma tragédia mesmo, né? Ou se foi um infortúnio por um momento meteorológico. Eu repito, a chuva foi muito forte e com vento. Chuva com vento, o que é? Vendaval. E foi o dia inteiro, quarta-feira. Foi o dia inteiro. Exatamente. Mas a gente precisa aqui um levantamento técnico. Não adianta a gente aqui a gente não pode ficar especulando. Conjecturando, porque nós não somos técnicos especializados. Aí o CREA, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil é que podem falar tecnicamente o que aconteceu. Mas, paralelo a isso, o Rogério Cafeteira também anunciou que o parque aquático, lembra que a gente conversou com ele aqui? A gente trouxe ele aqui. E que eu fiz diversos questionamentos sobre a situação, ele disse, olha, nós vamos fazer. Então, de imediato, o governo vai tratar também da questão do parque aquático, que precisa voltar a funcionar. Até que enfim, né, Jurinho? Até que enfim. Porque o parque aquático também é uma situação de quase que de calamidade pública, se a gente levar em consideração que ali enche de água, né? Pode gerar até Aedes aegypti, né? Doença ali, rapaz. A gente sabe que tem, claro, tratamento que é feito. E um equipamento público que deveria estar sendo utilizado para uma função social. Totalmente abandonado. Está degradado. Está totalmente abandonado, né? Tomara que se resolva mesmo essa questão. A gente tem que destacar, você até lembrou que teve uma quase tragédia absurda, porque o time do Sampaio Basquete estava treinando lá. Lembrando também que o Rogério Cafeteira garantiu que, como o Castelinho não vai poder receber mais os jogos do Sampaio Basquete, estava programado, tem um jogo, Sampaio Basquete, Uninassal, que é uma das melhores equipes, né, que já ganhou título, inclusive, da LBF. Dia 16, né? Dia 16, sábado, estava marcado para o ginásio Castelinho e foi transferido para o Costa Rodrigues às 5 horas da tarde. O ginásio está pronto, bonito, uma casa muito boa de esportes, porém... aconchegante, né? A capacidade pública é muito menor. Menor e também tem uma dificuldade de estacionamento ali naquela região do centro, também, né? Porque no Castelinho contemplava satisfatoriamente. Eu acho que... Mas é o jeito, né? Porque tem que ser feita essa reforma. Aliás, outra coisa, lembrando, você destacou também, poderia ter sido uma tragédia muito maior, porque tinha, Juliana, também programado aquele rebanhão, que é o evento das igrejas evangélicas, né? Poderia estar acontecendo nesse dia, quarta-feira de cinza, e não teve, graças a Deus, não aconteceu nada. Também teve os funcionários que estavam lá. Não, Deus colocou as mãos. Né? Saíram, correram Deus lá e deu tudo certo. Deus colocou as mãos para que o pior não acontecesse. Ainda bem. Foi só a estrutura, isso vai ser recuperado. Vai ser recuperado, o governo já garantiu. E daqui a pouco vai estar funcionando normalmente o ginásio Castelinho, que é a nossa maior praça esportiva. Tratando de ginásio do Maranhão. Isso, ginásio. Depois do intervalo, uma entrevista exclusiva com o presidente do Maranhão Atlético Clube, Robson Paes. Ele fala sobre o jogo decisivo do MAC, buscando a classificação nas semifinais do Campeonato Maranhense contra o Moto. E os preparativos do Bode Gregório para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro de 2019. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com o Esporte em Debate. Agora vamos falar de uma das mais importantes agremiações do futebol brasileiro. O Maranhão Atlético Clube, o demolidor de cartazes, o Bode Gregório, que está de olho na Série D do Campeonato Brasileiro. Já que a equipe atleticana já conheceu seus adversários, este ano o MAC está de volta às competições nacionais. E paralelo a isso, o MAC disputa o Campeonato Maranhense com o objetivo de disputar o título. Até porque toda a competição que o Bode disputa, é claro que tem que pensar em título. E para falar do Maranhão, ninguém melhor do que o presidente Robson Paes. Presidente de uma casa que o senhor conhece tão bem, já dirigiu, já coordenou, organizou, conhece toda a equipe que está aqui da TV Assembleia, e eu vi a alegria, né, de todos os profissionais em lhe receber, até porque o senhor é uma pessoa que, além de muito gentil e de um homem de uma educação vistosa, né,
tem um laço de amizade muito grande dentro da comunicação por ser jornalista também. Obrigado, Juraci. É sempre uma alegria renovada estar aqui na Assembleia Legislativa, especialmente na comunicação, onde tivemos a oportunidade de contribuir com esse trabalho, né? E vejo que a Assembleia vem sendo muito bem dirigida, tanto em nível de presidência, mas também na comunicação, pelo Edwin, com excelentes profissionais fazendo parte desta casa, e isso nos alegra muito. E como disse, é sempre uma alegria renovada estar aqui e poder compartilhar desse momento com todos vocês. Presidente, o que é mais duro na vida, ser jornalista ou ser presidente de clube de futebol do Maranhão? Juraci, é uma experiência bem árdua, né? De muitas dificuldades, mas também de muitas alegrias. Lhe surpreendeu ou o senhor já esperava mesmo a dificuldade? Esperava alguma dificuldade, não tantas não sabia quanto, que era tanta, né? tantas quanto nós encontramos, né? Mas com muita persistência, com muito trabalho, nós temos buscado exatamente construir um cenário de união, de esforços dentro do Maranhão e com planejamento, né, mesmo nas dificuldades, buscar desenvolver aquilo que nós nos propusemos, tornar o Maranhão um time competitivo nas competições em que participa. Nós já tivemos uma primeira experiência na direção de futebol quando disputamos a Copa FMF. Exitosa, por sinal, Exitosa, né? Felizmente, graças a Deus. É o trabalho de todo o grupo, né, do presidente, do ex-presidente Antônio Macedo, todos os dirigentes, comissão técnica, os atletas que abraçaram efetivamente o projeto. Conseguimos conquistar o título, que nos deu acesso para a Série D do Campeonato Brasileiro. E agora montamos um time já no exercício da presidência, buscando também ser competitivo no Campeonato Maranhense. Estamos aí brigando por uma das vagas nas semifinais e com muita fé, com muita convicção de que nós estaremos nas semifinais e brigando por uma das vagas nas finais. Aliás, um encontro de jornalistas, né? Porque o MAC é presidido por Vossa Senhoria e o Moto presidido pelo Natanael Júnior. Vocês são inclusive amigos também, né? Sim. Fora da disputa futebolística, vamos dizer assim. É verdade, um grande companheiro, grande profissional, Natanael, que vem desenvolvendo um bom trabalho no motoclube, resgatando também a credibilidade, a confiança da torcida, tem feito grandes jornadas, uma boa participação na Copa do Brasil, infelizmente... Aliás, quase o Moto abiscoita 1.450.000, né? Que seria, nesse cenário de dificuldades do nosso futebol, um grande feito. Você já imaginou o Maranhão com essa grana? Daria para fazermos aí, sem dúvida, um time ainda melhor, né? E fazer uma disputa que é aquilo que nós desejamos e trabalhamos para isso, que o Maranhão possa disputar o acesso, efetivamente conquistar uma das vagas para a Série C do Campeonato Brasileiro. Presidente, a gente vai já falar da Série D do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 5 de maio, para o Maranhão Atlético Clube. Mas em relação ao campeonato, o senhor vai ter uma disputa aí, o Maranhão, com um Moto intensa, o Moto classificado, o Moto é primeiro colocado já para as semifinais, e o Maranhão joga a vida na competição, porque tem que ganhar o jogo para chegar às semifinais e lutar pelo título, né? É uma partida muito difícil, o Moto, sem dúvida, é reconhecido por todos como uma das principais, se não a equipe que vem desempenhando o melhor futebol hoje no esporte maranhense, no futebol maranhense. E, como disse, é uma partida que enfrentaremos um grande time, uma grande torcida, mas o Maranhão vem se preparando, tivemos aí uma folga até muito extensa na tabela, são 22 dias. Faz bem ou mal ficar tanto tempo parado? Não faz tão bem. É bom porque há um período de preparação, mas muito extenso, ele se transforma numa intertemporada, né? Chega a ser maior que o período que o Maranhão teve. Aumenta os gastos, né? Aumentam os gastos. Então, tira um pouco o ritmo do time, que já vinha numa crescente, mas a nossa comissão técnica é muito competente, muito preparada, os atletas estão determinados o confronto já no tem objetivo. Dia 17. Dia 17, né? Vai ser um domingo no Castelão, 16 horas, mesmo horário de todas as outras partidas. Nós vamos com muita confiança, um trabalho muito forte desenvolvido pelos atletas e pela comissão técnica,
esperando, lógico, o apoio da nossa torcida, que também é muito importante nesse momento, para que nós consigamos alcançar o nosso primeiro objetivo, que é garantir a vaga nas semifinais. A mudança que o MAC fez na comissão técnica, a saída do Marcinho Guerreiro e a chegada do Sandor Fex, foi uma mudança benéfica, não é? Sem dúvida. O time demonstrou, inclusive, uma organização tática no quadro evolutivo, está ainda um pouco distante daquilo que se quer ver do Maranhão Atlético Clube, mas a gente tem observado, né, uma ascensão, né? Sem dúvida. O Marcinho é um grande profissional, não era aquilo que nós queríamos, que ele, naquele momento, deixasse o Maranhão. Infelizmente, foi uma decisão que o Marcinho achou, naquele momento, ser a mais oportuna. Ele agiu certo com o Maranhão, presidente? Eu acho que porque ele poderia ele saiu num dia, no outro já assumiu já estava lá no o time 13 da Paraíba, né? Não era exatamente e aquilo que nós desejávamos. Com 3 derrotas, acabou demitido. Infelizmente, né? E, como disse, não era exatamente aquilo que desejávamos. Mas buscamos uma comissão técnica também com muita competência, comandada pelo Sandor Fex, que tem também o Paulo César, um ex-atleta vitorioso, que teve passagem também pelo Maranhão como treinador. Foi um zagueiraço. Um zagueiraço. Fez né, uma dupla com Edinho no moto, Paulo César no Santa Cruz. É verdade, no moto e no Santa Cruz. No Santa né? Então, Cruz assim, um jogador de uma grande experiência e que teve experiência também como técnico, que é o auxiliar do Sandor. E o Izone também, que é um excelente profissional, que conduz com muita competência a direção de futebol do Maranhão. Então, todo esse contexto, né, e alguns reforços, a exemplo do Rodrigo Ramos, que trouxemos, que é um grande líder, que esteve conosco na conquista do título da Copa FMF, fez com que o Maranhão despertasse para esse novo momento e hoje apresentando um futebol bem melhor, e tenho certeza que haverá de culminar com uma vitória sobre o Moto para que a gente consiga conquistar essa vaga para as semifinais do campeonato. Já venceu um clássico, falta vencer o outro, né? Que é um objetivo, Sampaio, né? E é maravilhoso, né? Nós vencemos o Sampaio, outra grande equipe, que não passa por um grande momento, mas clássico, é sempre um momento em que as equipes se agigantam. E o Maranhão fez uma grande partida, conquistamos os 3 pontos que foram muito importantes para a nossa classificação, e agora nós esperamos vencer o outro clássico contra o Moto, que nos garantirá a vaga e certamente vai melhorar o astral do time, da torcida, para que a gente possa chegar de forma muito competitiva para disputar o título do Campeonato Maranhense. Presidente Robson Paes, a Série D do Campeonato Brasileiro terá início no dia 5 de maio. O Maranhão está num grupo considerado o grupo da morte, né? Pela dificuldade. Atlético do Ceará, um time que tem investimento de empresários. O Central de Pernambuco, que faz frente ao Sport, a Santa Cruz, a Náutico. O Altos do Piauí, que nos últimos 3, 4 anos tem tido um investimento impressionante, prefeitura, governo do estado, classe empresarial, sempre monta bons times, né, e mantém uma base. E o MAC. O que dá para dizer desse grupo aí? O que o Maranhão prevê? Primeiro, Juraci, sem dúvida é o grupo, pelo que se pode avaliar, o mais forte da Série D do Campeonato Brasileiro. Nós pegamos 3 grandes equipes, né, da região, para se ter uma ideia do quão, né, competitivo será essa chave, o grupo A5. Nós temos o Central, que é o atual líder do Campeonato Pernambucano. O Atlético Cearense é o 3º colocado do Campeonato Cearense, que tem Fortaleza, que tem Ceará, duas da primeira divisão. Grandes forças do futebol brasileiro, hoje na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E o Altos, que vem tendo fazendo grandes campanhas no Campeonato Piauiense e que hoje é o 3º colocado do Campeonato Piauiense. Então não resta dúvida que é um grupo muito difícil, mas nós vamos trabalhar para que o Maranhão esteja forte, ainda mais forte também na Série D, e com a meta, que é a nossa desde o início, de que o Maranhão é um time grande, é um time vencedor, e é bom que estejamos num grupo forte, porque nós vamos trabalhar exatamente para que o Maranhão conquiste essa classificação nesse grupo
e faça uma grande campanha no Campeonato Brasileiro buscando o acesso. O Max será reforçado, né, para a Série D. Esse é um desejo nosso. Nós sabemos que há uma dificuldade financeira muito grande de todos os clubes do Maranhão e de resto da região, mas nós vamos buscar ao máximo encontrar caminhos para viabilizar financeiramente o fortalecimento do Maranhão também para a Série D. Há uma perspectiva de que, lógico, junto com a comissão técnica e dirigentes, nós possamos reforçar provavelmente aí com 5 jogadores que venham, que nós criteriosamente... Da região, de outras regiões do país. Aproveitando, inclusive, jogadores maranhenses. Eu penso que no Campeonato Maranhense, que este ano é um dos mais disputados dos últimos anos, nós temos grandes valores que não necessariamente serão aproveitados pelas equipes, ou por estarem de fora de competições nacionais, ou porque Moto e Sampaio, de repente, poderão também se reforçar e liberar alguns jogadores. Aqui mesmo nós podemos também encontrar bons valores que possam reforçar o Maranhão na Série D. Ô Robson, a gente tem percebido que o torcedor tem se afastado dos estádios de futebol, não só da capital, mas também do interior do estado. Públicos de 700, 800, às vezes 2.000, 4.000 pessoas nos jogos mais importantes. É um sinal claro de que o torcedor parece fazer um protesto velado. Não se tem dados até aqui, estatísticos, científicos, que possam comprovar, mas é sabido que o torcedor anda afastado dos estádios de futebol. Você tem uma noção por quê? Olha, acho que muitos fatores contribuem para isso. É importante que se desenvolvam, por exemplo, um trabalho de cunho, inclusive, mais científico para aferir esse certo afastamento, especialmente nos últimos anos. O Sampaio, por exemplo, ano passado estava na Série B e públicos muito reduzidos nas partidas do Sampaio, que disputava a segunda maior competição do país, vamos dizer assim, em importância. O Campeonato Maranhense, ao longo dos anos, ele tem também tido uma retração no número de torcedores. E se tornou a competição mais importante da Federação Maranhense de Futebol, porque é a única que coloca os clubes em um patamar, né, de disputa com visibilidade nacional de uma Copa do Nordeste, de uma Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. No caso de Copa do Nordeste e Copa do Brasil, competições superavitárias, né? Exatamente. Então, é algo que, de fato, precisa ser avaliado. Há um componente também econômico, né? É fato que o país, e por consequência o Estado, há um nível econômico de crise aguda, e isso também, lógico, deve impactar de algum modo, que pode ser parte dessa avaliação, um dos fatores que pode levar também a esse certo afastamento. Enfim, própria televisão que transmite os jogos normalmente nos mesmos horários, de modo que é preciso que se avalie isso, discuta essa situação, porque o que não se pode encarar... Não tem seminários, não tem painel... Não se discute o futebol do Maranhão. Exatamente, eu acho que há uma carência em relação a isso. E não se pode encarar como um fato normal, porque os clubes são os principais prejudicados. Você falava no início e ao longo dessa nossa conversa sobre as dificuldades dos clubes. Os clubes acabam pagando em muitos jogos para atuar. E é algo que não pode ser encarado com naturalidade. A torcida, ela deve ser, em grande medida, uma das fontes essenciais de receita dos clubes. Hoje no Maranhão a situação tão dramática que os clubes não contam com a receita a bilheteria dos jogos. No passado, dirigentes do Maranhão contam isso, e os números mostram que um clássico como esse que o Maranhão disputou e ganhou, por exemplo, do Sampaio Corrêa, pagava-se uma folha salarial. Hoje não se paga a despesa do jogo. Exatamente. Hoje, um grande... pasme você e os nossos telespectadores, um grande feito hoje é você conseguir pagar
as despesas de um jogo com a renda da partida, né? Algo que era para ser natural no processo, mas não. Normalmente, na Copa FMF, por exemplo, em praticamente todos os jogos, exceto a semifinal e a final, o Maranhão pagou para jogar. É um absurdo. Ô Robson, para finalizar a nossa conversa aqui no Esporte em Debate, e o papel exercido da federação? O papel que cabe à Federação Maranhense de Futebol, ele tem sido cumprido? Eu penso que a federação poderia atuar de forma mais protagonista no processo, né? Inclusive no processo de fortalecimento dos clubes. É preciso reconhecer que em alguns aspectos houve uma melhoria no que diz respeito à gestão do futebol maranhense relacionado à federação, mas em muitos outros há uma necessidade de avançar mais, especialmente no que diz respeito a fazer com que os clubes possam deixar de ter esse ambiente de déficit o permanente. E isso passa, lógico, por um processo de discussão, de diálogo permanente, de organização, de fazer com que o nosso produto, que é o futebol, ele, aos olhos dos investidores, né, e dos próprios torcedores, ele tenha um poder de atração grande para que com isso nós tenhamos um futebol superavitário. É importante que todos os clubes estejam bem, para que o futebol maranhense estando bem, é evidente que vai haver mais investimentos, a torcida vai estar presente. Então acho que a federação ela pode cumprir um papel de maior importância e protagonismo, buscando fortalecer o futebol maranhense, por consequência os clubes, né? É um papel importante. Que resposta o presidente Robson Paes, do Maranhão Atlético Clube, um jornalista de conduta ilibada, de trajetória brilhante no estado do Maranhão, a sociedade sabe o que eu estou falando, um homem de relacionamento amplo na sociedade em todos os seus segmentos, diretor da mais tradicional emissora de rádio do Maranhão, Rádio Timbira, secretário adjunto de comunicação do governo do estado, hoje como presidente de uma das mais importantes agremiações do futebol do norte e nordeste do país, o Maranhão Atlético Clube, recebe de resposta quando vai buscar um patrocínio para o MAC, ou seja, para o futebol do Maranhão? Hoje, Juraci, nós enfrentamos um ambiente ainda hostil em relação ao futebol. São poucos os empresários, aqueles que se predispõem a investir, que valorizam o esporte profissional, especialmente o futebol. E aí é importante destacar, felizmente, talvez por várias razões, talvez experiências outras que não foram bem sucedidas, a credibilidade, né, isso dificulta muito. Felizmente nós temos encontrado dificuldades, mas algumas portas também têm se aberto e nós apostamos muito nisso, exatamente no potencial que tem o futebol, né, como uma excelente oportunidade de marketing. Temos apresentado isso para os empresários, alguns dos quais têm apoiado, e é importante nós valorizarmos isso. O Maranhão tem hoje 4 patrocinadores, muitos parceiros, ainda não é aquilo que desejamos, mas já é uma porta, como disse, que se abre, há uma perspectiva melhor. E tenho absoluta certeza que à medida em que o futebol vá demonstrando exatamente esse caráter de profissionalismo, que passe a credibilidade necessária, e por isso é importante esse trabalho que tem sido feito em alguns clubes. Acho que a federação tem que avançar mais nisso, fará com que num espaço que nós esperamos de médio prazo, curto, médio prazo, que nós possamos recuperar essa imagem do futebol maranhense para que esses investidores possam vir e nós consigamos ter um futebol cada vez mais fortalecido. Eu conversei aqui no Esporte em Debate com o presidente do Maranhão Atlético Clube, o jornalista Robson Paes. Ô Robson, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. E eu fiz essa pergunta no final,
para que o telespectador tenha uma noção de que os homens de bem têm que fazer parte do futebol e o quanto eles encontram de dificuldade diante de uma imagem ao longo do tempo tão desgastada por falta de credibilidade, por ações equivocadas no futebol do estado do Maranhão. Mas a luta tem que continuar. Obrigado pela presença, sucesso, parabéns pelo trabalho que você já realiza no MAC. Obrigado, Juraci. Aproveito para parabenizar o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui por você e por todos que compõem a direção, que fazem parte da equipe da Assembleia Legislativa na comunicação, e dizer que nós estamos firmes nesse propósito de buscar fortalecer, neste momento especialmente, o Maranhão Atlético Clube, mas dentro de um processo de que nós possamos ter um fortalecimento do futebol maranhense. Trabalharemos dia a dia com esse objetivo, buscando, lógico, fazer com que o Maranhão continue a ter grandes conquistas no futebol do Maranhão, no futebol da região, e estaremos trabalhando muito fortemente para que o Maranhão dê uma grande alegria à sua torcida, que é buscar esse acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Estaremos trabalhando firme e acreditando e conclamamos a torcida, a todos os maquianos, que abracem essa causa e junto conosco possamos construir essa jornada vitoriosa à frente do Maranhão Atlético Clube. Muito obrigado. Obrigado a você. O Robson Paes, Greg, está muito otimista. Ele vem fazendo um trabalho organizacional com apoio da diretoria do Maranhão Atlético Clube. Já ganhou projeção, porque o Maranhão precisava voltar a disputar a competição nacional e aí conquistou a Copa FMF no ano passado, ganhou o direito, joga a Série D este ano. Quer dizer, coloca o Maranhão, recoloca o Maranhão no mapa das competições e aí a visibilidade nacional também. E no Campeonato Maranhense, o MAC apostou muito no Massinho Guerreiro, ele foi embora e para mim não agiu. Eu tenho muito respeito pelo profissional Massinho da forma que deveria. Eu acho que falta, inclusive, um gerenciamento melhor de carreira para o Massinho, senão ele vai se complicar. Já foi demitido lá no futebol da Paraíba. Olha aí. Né? Saiu do MAC aqui. Em uma tarde, já à noite, ele estava contratado por uma outra equipe. Já estava dirigindo a equipe lá. E aí trouxe o Sandofex e os resultados estão acontecendo. Apareceram. O Maranhão precisa de um resultado contra o Moto para chegar à semifinal, mas é possível. É possível. É assim, a gente trouxe o Robson Paes, né, justamente para falar dessas expectativas com relação à Série D e também a esse confronto decisivo pela última rodada do Campeonato Maranhense, né, lembrando sempre que todos os jogos, os 3 jogos, né, mais importantes, porque o jogo da briga contra o rebaixamento vai acontecer agora na quinta-feira, vai acontecer no mesmo horário, domingo, 4 horas da tarde, né, Jurinho? Então, a gente tem que destacar isso e teremos o Maremoto, que é o clássico, né? Verdade. É o clássico decisivo. O Maranhão precisa... É um clássico charmoso, um clássico interessante de ser visto. É sempre um jogo, ao longo da história, apresentaram isso, Maranhão e Moto, jogo de muitos gols. E o Maranhão precisa ganhar, né? O Robson destaca muito bem essa passagem, que é importantíssimo. Claro que ele fala também sobre a ganhar para não depender de ninguém, né? Isso. E também fala da Série D do Campeonato Brasileiro, da expectativa que, como você destacou, traz o MAC de volta, leva o Moto de volta ao patamar que ele merece, que o MAC não é time para não jogar competições nacionais. Então o MAC volta, tradição que tem. Pela tradição, volta às competições nacionais. A expectativa, lógico, é de conseguir o acesso para a Série C. Lembrando sempre que o Maranhão, até separei aqui, Juliano, caiu no grupo A5, né? A gente foi destacado será no grupo da morte, um grupo difícil. Exatamente. Pelo menos dessa região norte, né? Norte e nordeste do país, é um dos grupos mais complicados. Lembrando sempre que a Série D é dividida por regiões. Na primeira rodada, teremos no domingo, dia 5, né? 5 de maio, já está marcado o Atlético Ceará, que é o ex-Uniclinic, a gente tem que sempre lembrar. Contra o Central de Caruaru, de Pernambuco, time forte. Está bem no Campeonato Cearense. Pernambuco, o Uniclinic, está bem. O ex-Uniclinic Atlético Ceará agora. E também no domingo, dia 5, teremos aqui em São Luís, Maranhão Atlético Clube contra Altos do Piauí, que ultimamente é um dos melhores times. Nos últimos 3, 4 anos é um time que tem montado uma boa estrutura. Os melhores times do Piauí. Está bem financeiramente, é bancado pela prefeitura, tem apoio também do Estado e de um grupo de empresários lá, que eles não têm outra coisa para gastar dinheiro senão futebol na cidade. Eles gostam, é o lazer. Gostam de gastar, então o MAC cai num grupo complicado. Claro que existe possibilidade sim, o MAC precisa sim de algumas peças, né, para reforço. Ele já falou 5 jogadores serão contratados, né, de bom nível técnico. Visando a Série D, né? A gente tem que sempre lembrar, Juliano, quando a gente vai falar de Série D, que o Campeonato Maranhense acaba, aí tem um certo intervalo para poder jogar a Série D. E sabe que uma coisa que eu acho muito interessante? O futebol, essa inserção de novos dirigentes.
Sim. que chegam com uma mente, com uma oxigenação diferente, com projetos diferentes. O que é bom, né? Querem acrescentar no futebol. Não concordo com as velhas práticas e o Robson é um deles. Isso. Né? Eu acho muito interessante a participação, até pela conduta do Robson, que a gente conhece bem, né? O profissional que brilha naquilo que faz, Isso. que ascendeu na sua vida profissional por tudo aquilo que ele é como pessoa e como profissional também. Que é nosso companheiro de profissão, né? Inclusive foi de... Mas eu não estou falando isso porque ele é companheiro do nosso profissional, não. É porque a história dele, a vida pregressa, mostra isso. Não, é porque a gente sabe assim, todo lugar que o Robson vai é sempre muito bem tratado, porque ele é um cara boa praça, né? Todo mundo gosta do Robson, além de ser um excelente profissional. Então, com isso, trouxe também, Juliano, eu já passando batido, rapaz, o projeto de sócio-torcedor do Maranhão Atlético Clube, né? Que ele inclusive te apresentou. E falou muito sobre isso, porque o Sampaio já tem o sócio-torcedor, o Moto tem de maneira tímida, mas tem, e aí agora o Maranhão está tentando se inserir nesse Tomara que caminho. dê certo, mas o programa sócio-torcedor não tem dado certo aqui no Maranhão, não. A gente espera que dê uma reviravolta, porque dá no Pará, dá no Rio Grande do Sul, dá no Rio de Janeiro, dá no Rio Grande do Norte. Por que não dá no Maranhão? Não, e olha que tem uma questão interessante sobre esse programa de sócio-torcedor, pelo menos de Sampaio, porque se a gente for fazer uma pesquisa, tem que fazer uma pesquisa mais elaborada. Ele é um programa que, entre aspas, seria bom, porque dá direito ao torcedor de entrar no estádio sem comprar o ingresso, na catraca eletrônica, só passa lá. Então, seria bom, mas aí não está dando certo, né, Juliano? Depois do intervalo, destaque para o Campeonato Maranhense, Copa do Nordeste e também Copa do Brasil. É rapidinho. Segura aí que a gente volta já. Já estamos de volta com o Esporte e Debate. Agora, para destacarmos Copa do Nordeste, Copa do Brasil e também Campeonato Maranhense. Ô, Grego, eu começo pela Copa do Brasil. Bora. Porque o Moto deixou escapar uma chance de ouro, rapaz. Deixou. 1.450.000 reais que voaram. Foi embora, Juliano. Das mãos. Abriu 2-0, 2 gols de Márcio Diogo, o craque do time contra o ABC de Natal, lá na Frasqueira. Né? E, de repente, não segurou a onda, o time recuou. Levou empate aos 42 minutos, 2-2 e nos pênaltis, por ironia do destino, o Márcio Diogo que brilhou no tempo normal, isso é normal, não devemos crucificar. Parece que sempre acontece, né, Juliano? Acabou batendo o pênalti e o goleiro pegou, né? Rapaz, é o seguinte, o Moto está eliminado, tinha uma oportunidade de ouro, né, que era conhecido lá, até pela imprensa lá de Natal, falando que era o jogo do milhão, né? Na verdade, quase 1,5 milhão. Olha o tamanho do prejuízo que... Daria para o Moto... O ano todo. Tá o ano todo tranquilo. Até dezembro, Juninho. Até dezembro. Tava tudo certinho, as contas do Moto. Mas não deu. O Moto abriu 2-0, você já lembrou. 2 gols de Márcio Diogo, né? Jogou muito bem. Aí o ABC de forma... vamos dizer assim, Juliano. Rapaz, foi no abafa. A gente tem que tentar de todas as formas. Muitos cruzamentos na área, para o Rodrigues. Isso. Né? Que acabou fazendo. E até fez o segundo gol, né? Como você já disse, já no adiantado da hora. É bom lembrar, a gente tem que sempre destacar isso, que o Moto foi prejudicado pela arbitragem, mas de maneira grosseira. Um pênalti no claríssimo, Diego Vitor, do goleiro do ABC, claríssimo. Claríssimo, pênalti que... Ele não deu porque é ato caseiro. O Carioca captou o jogo. Não deu porque não quis. Não deu porque não quis. O Moto foi prejudicado, ali naquele momento faria o terceiro gol, né? Era o terceiro gol já. Podia fazer como podia perder, mas a probabilidade de fazer, você ter um pênalti... Era maior. É bem maior. Né? Não, o Moto foi muito prejudicado, mas eu acredito que mesmo prejudicado, isso não apaga o fato do Moto ter conseguido, né, abrir 2-0 no placar e sofrer um empate, tá aí mesmo, mas aconteceu alguma coisa ali, né, Juliano? É verdade. Não é pra tu pegar 2 gols, assim. Você acaba colocando o Faveiro, que é um zagueiro, para jogar numa linha de 3 zagueiros. O Moto recuou demasiadamente. Demais, sofreu até o fim. O ABC, pelo que eu vi, não é uma equipe de qualidade técnica que pudesse pressionar o Moto da forma que pressionou. E pressionou o quê? Fazendo o quê? Jogadas aéreas. Foi. O Moto não matou a jogada no nascedouro. Isso. E com isso, na marcação, se preocupou muito mais com a bola do que com propriamente o jogador adversário. Isso é um erro. Toda hora a bola caía na área. Toda hora. Era gol mesmo, né? Aí não deu. E o Moto está eliminado da Copa do Brasil, né? Poderia ter... Uma pena, e principalmente pelo que foi o jogo, né? Nas mãos do Moto, 2-0. Classificação. Você abrir 2-0, jogando na casa do adversário, você poderia ter... o técnico, o Wallace Lemos, ter montado uma estratégia, né?
de avançar, talvez, a linha, explorar uma saída errada, um contra-ataque, para poder matar o jogo. Ou ele poderia, vamos dizer assim, botar jogadores rápidos para explorar o contra-ataque, que você já lembrou, porque né? Porque o Gleicinho, por exemplo, não foi utilizado. Exato. E ele vinha utilizando, é um jogador de puxar contra-ataque. Exato, né? Aqueles lançamentos. A estratégia não foi correta. Errou. É claro que não apaga o bom trabalho que ele tem feito, mas ele errou. Errou. E lembrando que se o Moto passasse, chegaria uma fase que nunca chegou, né? Que seria a terceira fase da Copa do Brasil, que seria, além da conquista financeira, uma conquista histórica para o clube. Não deu. Com certeza. Copa do Nordeste. O Moto jogou nesse domingo em Salgueiro, Pernambuco, contra a equipe de igual denominação. E, Greg, não saiu de um 0-0. Em outras circunstâncias, a gente poderia estar dizendo aqui, olha, foi bom resultado, empate fora de casa. Mas o Moto não vem bem na Copa do Nordeste, apesar de não ter perdido na Copa do Nordeste, né? Perdeu apenas um jogo, que foi para o Santa Cruz. Para o Santa Cruz. Aqui. Foi mal, né? É verdade. Mas fora de casa o time não havia perdido. E acabou empatando um jogo que é fundamental. O Moto agora tem 2 jogos, tem que vencer os 2 jogos. É possível? Mas é mais complicado, né? Lembrando que o Moto ficou na lanterna da competição, né? Do grupo B com 7 pontos, né? É impressionante, que a gente estava até... Se o Moto estivesse no outro grupo, que está o Sampaio... Seria o terceiro colocado. O Moto seria o terceiro colocado. A gente fez até esse comentário agorinha nos bastidores, o Jurinho comentando com ele, que no grupo A é tão fraco, as equipes são tão fracas, que 5 times ainda não conseguiram vencer, né? Até separou isso, o Moto estaria na terceira colocação. Sobre o jogo, Juninho, a gente pode destacar que das informações que chegaram lá da cidade de Salgueiro, que foi um jogo fraquíssimo. A imprensa lá de Pernambuco disse que um jogo sem brilho, sem qualidade nenhuma. Mas sabe, Greg, eu me preocupo com que o Moto pode sofrer de abalo, inclusive emocional, psicológico, dos resultados recentes, por não ter conquistado essa classificação que, eu repito, estava nas mãos do Moto. Na mão. Principalmente pelo que foi o jogo. O Moto abriu 2-0. Isso. E eu vi o Moto no primeiro tempo, à distância, acompanhando o jogo pela internet, pelo rádio. Eu vi o Moto apático no primeiro tempo, no segundo tempo o Moto foi melhor. O Moto criou algumas possibilidades, não com tanta veemência e contundência para poder chegar e marcar, mas a qualidade em si do futebol apresentado não foi boa. E o Moto acaba caindo um pouco, já que era a única equipe até aqui do futebol do Maranhão que vinha mantendo uma performance de equilíbrio entre os setores, defesa, meio campo e ataque. Porque o Moto, até quando perdia jogos, que perdeu apenas para o Santa Cruz, tinha um bom desempenho em campo, né? E agora, depois desse abrir 2-0, sofreu 2-2, e aí desde então ser totalmente dominado, também foi dominado pela equipe, a equipe do Salgueiro não conseguiu produzir contra a equipe do Salgueiro. Já o Sampaio Corrêa, no meio de semana, jogou pela Copa do Nordeste diante do Clube Náutico Capibaribe. Jogo nos aflitos em Recife, Pernambuco. O tricolor de aço até que saiu na frente com um belíssimo gol de Maxwell Samurai. Mas uma obra de arte. Fez 1-0. E o Sampaio, minutos depois, o Sampaio acabou perdendo o lateral esquerdo, Pedro Calmon. E isso desestabilizou o time do Sampaio Corrêa em campo. Totalmente. O Sampaio sofreu o empate e depois tomou o gol da virada por 2-1. No frigir dos ossos, perdeu o jogo. E acabou se complicando muito numa competição e que o Sampaio, ano passado, encantou o Brasil inteiro. Com título. Com o título campeão, né? Em cima do Bahia. Olha, o Sampaio é o atual campeão da Copa do Nordeste. Essa campanha desse ano, sendo vice-lanterna do Grupo A, não tem nada a ver uma lástima. Com a grandeza do Sampaio. É um pecado, é uma tragédia. O Sampaio está vivendo uma tragédia, uma maré danada de derrotas. Jurinha, está complicado para a equipe do Sampaio correr. Lembrando que os gols do Náutico foram marcados pelo Hereda e pelo Robinho, né? Que foi o gol da virada do Náutico. A imprensa de Pernambuco destacou muito o Maxwell Samurai, viu? Não se espante, viu, Jurinho? Eu tenho dito... Não se espante se ele foi embora. Ano passado, faltou o Sampaio um centroavante. Este ano está faltando um time para jogar com um centroavante. Porque o Sampaio tem um dos melhores centroavantes do Norte e Nordeste que eu tenho visto jogar. Tem mesmo. Ali entre os 3, 4, que a gente pode olhar e dizer assim, não, esse cara é bom jogador. Mas ele é realmente bom jogador, o Maxwell Samurai. Porque assim, além de fazer gols, ele tem qualidade técnica. Tem qualidade de domínio, de tocar uma bola de lado, fazer o pivô. Então, é um jogador a ser observado. A imprensa destacou muito, como eu já falei, a imprensa de Pernambuco. O Sampaio, com esse resultado, se complica muito, fica na vice-lanterna do Grupo A, né? Com apenas 1 ponto somado e em termos de classificação, está praticamente impossível. Joga nesta quinta, né? Joga nessa quinta, até separei aqui, Juninho, contra justamente o ABC, quinta, 9h30 da noite, 9h30 da noite. Estádio Castelão.
Chovendo como está chovendo em São Luís. Sensacional. Né? 9h30 da noite. Quinta, 9h30 da noite, Estádio Castelão, Sampaio e ABC, quinta dia 14 de março. É o jogo que é tudo ou nada pro Sampaio, né? Não, além, se vai ter algum tipo de possibilidade, eu vejo muito remota, sim, mas é jogo para o Sampaio encarar com uma decisão, porque o Sampaio precisa dar uma resposta para o seu torcedor. Precisa. O torcedor do Sampaio não se acostumou a ver o Sampaio com tantos resultados negativos. Não. Nos últimos anos, na administração do Sérgio Frota, o Sampaio tem colecionado títulos, boas campanhas e uma representatividade para o futebol do Maranhão muito boa. Lá fora, todo mundo conhece o Sampaio. Nacionalmente. E aí, esse ano, meu amigo, olha, nem os times que o Sampaio foi rebaixado, essas oportunidades agora recentes, da Série B para C, para mim eram tão ruins como esse time do Sampaio. Eu já falei isso aqui, repito, é coisa triste mesmo de assistir, viu? É verdade. Agora o Campeonato Maranhense, Greg, 2 jogos foram realizados no final de semana. E acredite se quiser, o Cordino venceu o São José, que luta por classificação, pelo placar de 3-0. Grande vitória do time de Barra do Corda. No outro jogo da rodada, o Pinheiro tropeçou em casa, no Costa Rodrigues. 2-2 com Santa Quitéria, que briga desesperadamente para não cair para a segundinha no ano que vem. O que aconteceu com o Pinheiro, que você conhece bem, Greg? Eu fiquei até triste, Juninho, porque eu torço pelo Pinheiro, mas não dá, né, rapaz? Se você abre 2-0 contra o Santa Quitéria, rapaz, Santa Quitéria tinha um ponto no campeonato. E um detalhe, que isso, que precisa ser dito. Precisa ser dito. Lá em Pinheiro, você pode ter outras dificuldades, e a população sabe bem o que eu estou falando, mas no futebol, a prefeitura tem dado um apoio muito grande à equipe do Pinheiro. Para dar certo. Não falta nada. Salário em dias, concentrações, estrutura para treinar, estrutura para jogar, transporte, alimentação. E, de repente, o time, na hora da verdade, foi um gol, não tá correspondendo. Um gol aos 42, outro aos 46. Cruel para a equipe do Pinheiro. Porque se o Pinheiro ganhasse, como estava ganhando, chegaria aos 10 pontos, né? Praticamente garantiria a classificação. Jogaria pelo empate contra o Sampaio. Exatamente. Agora tem que ganhar de qualquer forma a equipe do Sampaio na última rodada. Lembrando que esse resultado foi apenas o segundo ponto da equipe do Santa Quitéria, né? E incrivelmente, que eu acho é outro resultado, Juninho, o Cordino ter ganhado de 3-0 do São José, rapaz, que não ganhou de ninguém, com tudo, vamos dizer assim, péssimas condições em Barra do Corda. Tudo errado tá na gestão desse ano do Cordino, e o Cordino chega a esse 3-0 e chega aos 3 pontos e olha lá, agora depende apenas do empate para escapar. Ô Greg, essa última rodada aqui vai definir, porque com os resultados o Imperatriz já está classificado. Já o vice, né, líder do campeonato, o Imperatriz, está classificado. Então já temos Moto e Imperatriz, 2. Restam 2 vagas. Essas 2 vagas brigam Sampaio, Maranhão, Pinheiro e São José. Ainda tem São José, situação remota agora, em virtude de só um milagre. Só um milagre, vai depender de outros resultados. Agora, na briga mesmo, Maranhão, Sampaio e Pinheiro. Maranhão e Moto jogam nesse domingo, 4 da tarde, no Castelão. Um grande clássico. O Moto já classificado em primeiro lugar. Pinheiro e... Não sei, inclusive, se vai fazer opção para o time titular ou não. Lembrando que se o Moto fizer um ponto... se o Moto ganhar, o Moto garante ser o mandante da partida até a final. Esse é o único fator que seria importante para a equipe do Moto, né? Ser o mandante até a decisão do Campeonato Maranhense, se ganhar esse jogo. O Pinheiro, Jurinha, pega o Sampaio, né? E aí eu separei aqui o que é que cada time precisa fazer para conseguir a classificação. Olha lá a situação aqui do São José. O São José tem que vencer o Imperatriz fora de casa. Só isso. Torcer para o Maranhão perder para o Moto e para o Pinheiro não vencer o Sampaio. Aí tem que torcer para o mundo acabar. E o Sampaio, olha aqui o Sampaio, Juliano, separei aqui também. O Sampaio tem 10 pontos, né, como a gente lembra, e depende apenas de si. Esse aqui, joga pelo empate. Se ganhar e o Imperatriz não vencer, será o segundo. Tem alguma situação que ele mesmo perdendo pode Tem, assim, o time pode se classificar mesmo com a derrota para o Pinheiro, desde que o MAC não ganhe o Moto. Por exemplo, se o MAC empatar com o Moto ou perder, o Sampaio está classificado. Nem precisa do resultado. Agora o Pinheiro aqui, o Pinheiro tem que vencer o Sampaio. Venceu, está classificado. Vencer tem que classificar. Pode até passar com empate, desde que o MAC, aí olha aí, tropeça diante do Moto, seja goleado, porque o saldo de gols é uma diferença de 4 gols para o Moto. Entendeu? Seja goleado 4 gols para o Moto. E lembrando que o outro jogo, né, que é o jogo pelo rebaixamento, a gente tem que destacar também, entre Santa Quitéria e Cordino, acontece nessa quinta-feira, 3h30, porque não depende das classificações, né? Não vai interferir na briga por cima. Isso. É uma briga entre por baixo. Entre eles. Por baixo mesmo. Santa Quitéria e Cordino, no estádio Pinheirão em São Mateus,
E o Cordino joga pelo empate, porque tem 3 pontos, incrível. Porque apenas um cai. Isso, apenas um cai. Lembrando que apenas um cai, né? E que os 4 primeiros estão garantidos na próxima fase. Lembrando que chegamos ao final do Esporte e Debate de hoje. A você, muito obrigado pelo carinho da audiência. Lembre-se, toda segunda, 8 da noite e às terças, a reprise do programa em 2 horários, às 7h30 e às 2h30 da tarde. Ô Greg, vamos lá. Nossos canais de interação para que o público possa participar, sugerindo pautas, fazendo comentários religiosos, críticas, enfim, a gente está sempre à disposição. Pois é, o telespectador pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. E também o nosso WhatsApp, que está passando aqui embaixo da sua tela. E destacando também que o nosso programa vai estar completo, na íntegra, bonitinho. Você pode comentar, curtir, compartilhar no nosso Facebook a partir desta terça-feira. Valeu, Greg. Valeu, Jurinho. Tamo junto. Gente, um grande abraço e até a próxima com o Esporte em Debate. Tchau. Tchau, galera. Valeu.